Olá, boa noite. Está começando mais um programa Mais Saúde ao vivo, aqui pela TV Campos de Minas. Nosso convidado de hoje é o Dr. Marcelo Cadilli e ele é ortopedista. Mais uma vez, muito obrigada, Dr. Marcelo, por sua participação. Boa noite. Eu estou estreando esse ano, né? Hoje é participação nova. Este ano, né? De muitas ainda, hein, Dr. Marcelo? Tá bom, Dr. Marcelo, como sempre que o doutor participa aqui, muitas perguntas, né? E para começar, explica um pouquinho pra gente o que é a síndrome do túnel do carpo. A síndrome do túnel do carpo, ela é uma compressão do nervo mediano ao nível do punho. Ela pode ter a origem primária, né? Ela surgir, surgir por ela própria, por inflamação local, ou ela pode ser secundária. Pode ser secundária. Então é só no punho? É no punho. A síndrome do túnel do carpo é no punho. No pé tem a síndrome do túnel do tarso, né? Porque aqui, essa região é o carpo, e por dentro há um punho. Então o nervo mediano fica comprimido por uma estrutura, né, uma fáscia, né, que fica ao nível da transição do punho para a mão. E a inflamação dessa região comprime o nervo mediano, né, e você normalmente tem perda de força na mão, você tem dormência nos dedos, né, e ela pode ser primária ou ainda secundária, como sequela de fraturas, como o hipotireoidismo. O hipotireoidismo é um dos fatores que pode gerar também a síndrome do túnel do carpo, diabetes, né? E é muito frequente em quem faz movimento repetitivo, não só o digitador, mas a cabeleireira tem muita síndrome do túnel do carpo, manicure também, e donas de casa, né? De uma forma geral, que usam muito as mãos, com movimentos, às vezes finos, mas são repetitivos. Então, o principal sintoma é a dor? Usualmente, você pode ter, não a dor como o primeiro sinal, você pode ter a dormência e a perda de força muscular. Mas a dor é muito frequente e ela surge muitas vezes à noite. A pessoa começa a acordar durante a noite com dor. E ela pode se estender ao longo de todo o membro superior, mas basicamente ela fica ao nível do punho, mão, e estendendo até o terceiro e o quarto dedos. E tem como evitar essa síndrome, doutor Marcelo? Olha, na maioria das vezes, quando ela é fundamentada no movimento repetitivo, é você diminuir esse movimento repetitivo ou fazê-lo numa ergonomia correta, né? Como ela vem secundária a uma sequela de fratura, ou a diabetes, ou a um hipotireoidismo, já fica um pouco mais difícil. Mas ela, relacionada à ergonomia, ao movimento, ela pode ser evitada ou pelo menos postergada. Tá. E os alongamentos ajudam a evitar? Ajudam. Isso não só para evitar a síndrome do túnel do carpo, mas também as tendinites e tendinossinovite de uma forma geral para quem faz movimento repetitivo, sobretudo de membro superior. Então, quem fica muito tempo no computador, o importante é sempre dar uma pausa, fazer um alongamento? Existe, né, o que a gente chama de procedimento ergonômico, onde a cada hora de trabalhada você deve parar por 10 minutos e, de preferência, fazer alongamentos, né? Evitar a posição onde você estresse muito o seu punho, sua mão, os seus dedos. Você já tem teclados ergonômicos, você tem apoio, não só para as mãos, mas também para a posição correta da coluna, do quadril e dos pés. Isso tudo é muito importante no dia a dia. A Maria de Lourdes disse que colocou uma prótese no fêmur e no quadril. Ela gostaria de saber se tem possibilidade de trocá-la, pois ela não consegue mais caminhar. Olha, a prótese de quadril, né, a artroplastia, seja total ou parcial, ela tem um prazo de durabilidade. Varia do tipo de prótese, né, se é uma prótese total, se é uma prótese cimentada, não cimentada, se é uma prótese de haste curta ou de haste longa. A de haste longa normalmente já é da revisão da prótese. Isso vai variar do tempo que foi colocada essa prótese e, sobretudo, se o material está viável, porque às vezes há um afrouxamento dessa prótese e aí gera dor. Aí ela tem que procurar um ortopedista, né, que faça esse tipo de tratamento cirúrgico para poder analisar, avaliar e indicar o melhor tipo de tratamento. Tá. O Pedro da Colônia gostaria de saber se o salto para crianças é prejudicial e em que pode prejudicar. A partir de qual idade é aconselhável o uso? A gente sabe que nenhuma, né, doutor Marcelo? Aconselhável não é. A criança é bem mais delicada ainda você usar um salto acima de 3 centímetros numa criança. Realmente é prejudicial, porque ela está em formação, né? Dependendo do lado familiar, por exemplo, o joanete tem um componente familiar enorme. Se a sua mãe tem joanete, pode se cuidar,
porque o seu dedo vai virar, vai ficar desconfiado do outro. Vai Se o pai tem também. Se o pai também, mas a mãe manda mais. Então, uma criança que já tenha, por exemplo, uma propensão familiar ao joanete, começa a usar um saltinho, pode crer que esse joanete vai vir na adolescência. Né? E a gente nunca pode esquecer que criança não é um adulto pequeno, sobretudo em ortopedia. Eu sempre falo isso aqui, né? Que a gente não pode tratar a criança como uma miniatura de um adulto. O osso da criança ele tem uma fisiologia totalmente diferente da do adulto. O tipo de tratamento é diferente, a reação do osso aos estímulos são diferentes na criança do que no adulto. Então, não é recomendável. Com relação a quando começar a usar, o ideal seria que depois que tivesse fechado o crescimento. A partir daí, sim. Mas hoje em dia está cada vez mais difícil segurar a vaidade das menininhas, né? Com 10 anos já estão montadas no salto. Mas enquanto os pais puderem evitar, melhor. Enquanto puder. O problema é evitar. Você que o diga, né, doutor Marcelo? A Dalva da Colônia diz que teve um problema no nervo. Ela gostaria de saber se essa inflamação pode ser devido a um tombo. Aí é mais um caso onde fica um pouquinho difícil a gente definir. Um pouco vago. Né? Fica um pouquinho vago, né? Porque o trauma no nervo pode ter sido um tendão, não um nervo. Pode ser por trauma, pode ser por alteração metabólica, é um pouquinho difícil a gente dar uma resposta precisa. Então é bom avaliar, né? Isso, com certeza. O Sérgio da Colônia diz que sente muitas dores no quadril quando faz esforço físico. Ele foi ao médico e o médico disse que ele deveria fazer uma cirurgia a laser. Ele gostaria de saber como é feita essa cirurgia. Aí tem que ver o tipo de cirurgia que foi indicado, né? E o tipo de patologia que ele tenha no quadril. O quadril é uma articulação que recebe a carga do corpo. Então, muitas vezes você não tem um problema ósseo, você tem um problema na cápsula articular, no labrum, na porção posterior do quadril, na cápsula que envolve, no tendão. Então, tem que ver o tipo de patologia para definir esse tipo de cirurgia. Né? Provavelmente está se falando de uma artroscopia de quadril e provavelmente é uma lesão de parte mole. Né? Então tem que ter um diagnóstico preciso para ver o tipo de cirurgia a ser realizada. Mas isso é feita com um especialista em cirurgia de quadril. A Natália, do bairro Guarda-Amor, disse que tem uma filha de 19 anos e ela tem escoliose na coluna. Ela gostaria de saber quais são os riscos e os tratamentos. Vai variar do ângulo, né, do grau da escoliose dela. Se é uma escoliose estruturada, se é uma escoliose dorso-lombar, se é só dorsal, o ângulo de Cobb, a medição do ângulo. Na imensa maioria das vezes, você tem uma escoliose não tão grave, o tratamento é conservador, você faz exercícios físicos, você faz tratamento de fisioterapia, pilates, RPG, tem uma série de coisas a se fazer. Mas se você estiver acima de um determinado ângulo, muitas vezes o tratamento pode ser cirúrgico. A Vânia da Vila Marquete é sobre o esporão de calcânio. Ela gostaria de saber se existe um remédio específico. Cada caso é um caso. Né? Tem gente há pacientes que ficam bons com o tratamento inicial, com uma primeira caixa do anti-inflamatório resolve. Outros não resolvem no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro. Tem a fisioterapia, tem o corticoide, tem exercício de alongamento, tem gelo, tem uma série de coisas que pode ser feito. Cada esporão é igual a pessoa, tem o seu jeito. Tá. Então, Marcelo, infelizmente o nosso programa está chegando ao fim. Mais uma vez, muito obrigada por sua participação. Seja sempre bem-vindo, como você já é de casa. Obrigado. E fala pra gente mais uma vez onde as pessoas podem consultar com você. Aqui em São João del Rei, no Hospital Nossa Senhora das Mercês, terça-feira, 14 horas. O telefone de lá é 3379-2887. Em Tiradentes, pode ligar para a marcação de consulta de segunda a quinta, no período da tarde, 3355-1581. E você atende por algum convênio, doutor Marcelo? Eu sou credenciado da Unimed, Unimed São João del Rei. Tá. Então, mais uma vez, muito obrigada, doutor Marcelo. Por nada, prazer. Prazer é nosso. A todos que participaram, muito obrigada. Se você não conseguiu acompanhar o programa todo nesta sexta-feira, tem a reprise às 10h10 da manhã. E semana que vem estaremos de volta ao vivo. Então, até lá, uma boa noite e muito obrigada.